Você sabe o que é HOA? Se você está pensando em se mudar para os Estados Unidos e comprar uma casa em uma comunidade planejada ou condomínio fechado, é essencial entender tudo sobre a HOA ou Associação de Proprietários. Eu sou Priscila, da USA You Can, e nesse vídeo vou falar sobre a HOA para você entender quais poderes ela tem e como isso pode afetar sua experiência como proprietário de imóvel nos Estados Unidos. Bora comigo! HOA, ou Homeowners Association, é uma organização formada pelos proprietários de imóveis em uma determinada comunidade residencial, o equivalente à administração do condomínio aí no Brasil. O HOA é comum em novos empreendimentos residenciais unifamiliares, sejam eles fechados, gated communities ou não. E quais os poderes que um HOA possui? Para você entender, eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens em ter uma HOA. As desvantagens óbvias são as taxas da HOA, que podem aumentar a cada ano. As regras da HOA também podem ser um incômodo, ainda mais se você estiver tentando dar um upgrade em sua casa. Algumas comunidades com HOA mal administrada podem criar e votar regras que podem prejudicar o proprietário com multas que geram juros. As associações de proprietário mantêm as áreas comuns e resolvem disputas entre os proprietários e podem aplicar ônus e execuções hipotecárias à sua casa por multas não pagas. Se você tiver uma multa não paga, uma notificação não resolvida na HOA, você não consegue vender sua casa sem pagar ou resolver. Mas agora vamos falar das vantagens, que também são muitas com as HOAs. Viver em uma comunidade que tem uma HOA pode ser ótimo e oferecer benefícios significativos ao proprietário. Os serviços da HOA podem incluir manutenção de jardim, conserto de calçadas quebradas, manutenção de rotina, internet, TV a cabo e outras comodidades. Alguns bairros com HOA oferecem água, esgoto e retirada de lixo, academias de ginástica, piscinas, campos de golfe, quadras de tênis e belos centros comunitários, onde eventos sociais são realizados semanalmente ou mensalmente para integrar os vizinhos. Acima de tudo, a HOA pode impor regras que fazem com que o seu bairro mantenha boa aparência, valorizando o seu imóvel. Ela tem o objetivo de gerenciar as áreas comuns, estabelecer regras e regulamentos para os proprietários e garantir o bem-estar da comunidade como um todo. Outro detalhe importante é que a HOA não atua necessariamente em condomínio fechado, mas também em bairros com casas que são de rua. Aqui onde eu moro, por exemplo, coloquei a decoração de Halloween e fui notificada para retirar, pois havia colocado antes da data permitida. Se um morador infringir estas regras e não atender as notificações, ele paga multa. O lixo também tem dias da semana para ser recolhido. Aqui, por exemplo, é às quartas e quintas-feiras. Nos outros dias, temos que colocar os contêineres dentro da garagem, pois não podem ficar expostos. Você também pode ser notificado por isso. É importante que os residentes consultem regulamentos e diretrizes de paisagismo para entender exatamente quais são as regras aplicáveis. Você não pode sair plantando o que acha bonito no seu jardim. As plantas permitidas na parte externa da sua residência são pré-determinadas e qualquer modificação tem que ser aprovada pela HOA. Se você quiser fazer um upgrade na sua casa, como colocar piso no seu terreno do fundo, ou grade, ou screen, que é aquela tela de proteção de insetos bem comum aqui na Flórida, ou mesmo construir piscina, além do permit na prefeitura e antes mesmo dele, você precisa aprovar o projeto com as modificações na HOA. O estacionamento de trailers, barcos, jet skis e vans em propriedades geridas por uma Homeowners Association tem certas restrições de tamanho e tipos de veículo que podem ser estacionados, mesmo a propriedade sendo sua. Porém, pode ser permitido o estacionamento temporário desses veículos em propriedades individuais por um período limitado de tempo, como para fins de carregamento e descarregamento ou para fins de limpeza e manutenção. Mas a HOA tem que aprovar antes. Detalhe: as reuniões da HOA para essas aprovações têm datas certas. Se acabou de ter uma reunião, tem que esperar a próxima. Isso pode levar 2 ou 3 semanas. Também é proibido para vans de empresas à noite e no fim de semana, mesmo que seja da sua própria empresa, nas vagas do condomínio ou na entrada da sua garagem na parte externa. Ou seja, se você tem um barco ou uma van de sua empresa que não cabe dentro da garagem, você precisa ter uma vaga alugada em outro local para estacionar. Uma das principais responsabilidades dos proprietários em uma comunidade com HOA é o pagamento das taxas associativas. Essas taxas são usadas para cobrir os custos de manutenção das áreas comuns e para financiar projetos de melhoria na comunidade. Agora você já sabe o que é uma HOA e como ela funciona. Deixa seu like nesse vídeo e compartilha com quem precisa dessa informação.